Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é Ana Marques Tabshuri. Seja bem-vindo, Aninha. Oi, gente, obrigada. Que bom, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo e honrada com esse convite desse pessoal aí tão maravilhoso que está trazendo tanto conteúdo, né, de valor pra gente aí. Exatamente, a gente que agradece, né, o seu aceite, porque você vai acrescentar bastante nesse nosso podcast e vai trazer vários insights, eu tenho certeza, para quem estiver ouvindo. E para começar, Aninha, vamos lá, se apresente. Quem é Ana Marques Tabshuri? O que você fez, o que você faz, sua trajetória de vida, tudo o que aconteceu para você chegar na sua experiência, no seu expertise de hoje. Gente, vamos lá, vocês têm aí uns 15 dias para me ouvir? Então, eu sou gaúcha, nasci lá na fronteira com o Uruguai, em Bagé. Depois eu fui morar em Gramado, né, uma região tão maravilhosa que eu imagino que vocês conheçam, a Serra Gaúcha. E lá a gente aprende, a gente tem uma visão, né, de mundo, de encantamento imensa. Vocês imaginam, é a região mais turística do Brasil, né? Embora, claro, a gente tenha nossas praias, essa riqueza natural, mas lá é uma região que movimenta muito, né? E as pessoas de lá são muito batalhadoras, são muito unidas. E isso me trouxe uma carga que eu considero importantíssima para a minha vida hoje, né? E ali eu comecei a construir o que eu venho desenvolvendo hoje com mais força, e depois acabei saindo, né? Fui descobrir o mundo, porque eu vejo que é tão importante a gente sair do nosso habitat natural e buscar novas experiências, né? E a gente começa como indivíduos, como pessoas e jovens, porque normalmente a gente sai de casa quando jovem, né? Quando começa a dar aquele rebuliço interno, assim, que tu não sabe muito bem para que lado ir. A gente sai do nosso habitat natural justamente para a gente se reconhecer como seres humanos, parte desse planeta, né? Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Então, eu fui desbravar o mundo, algumas vezes até, isso veio de casa, né, gente? Eu vim de uma família, assim, que incentivou sempre a gente a sair, a buscar novos caminhos, novos horizontes e tal, né? Meu pai e minha mãe vieram de uma família simples, natural, assim, normal, nada demais, mas meu pai principalmente começou a viajar trabalhando e começou a plantar aquela sementinha na gente, né? Vamos descobrir o mundo porque tem muita coisa para ver, não é só isso aqui. E olha que engraçado, hoje eu trabalho com expansão de consciência. E nada melhor do que tu viajar, conhecer novas pessoas, novos ambientes, pra gente começar aí o nosso processo de expansão de consciência, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nesses desafios, lá com minha primeira viagem eu tinha 15 anos. Depois, com 16 anos, meu pai me colocou num avião com a minha irmã. A gente foi para os Estados Unidos estudar inglês por 45 dias. Eu 16 e ela 14. Então, tu imagina. Até chegar no destino foi engraçado. A gente fez várias coisas. Andar naqueles aeroportos americanos gigantes, né? Então, algumas atrapalhadas aconteceram ali, mas é maravilhoso a gente lembrar disso hoje. Na época, eu pensei que eu nunca mais fosse voltar para casa. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, né? Era tudo assim, com a bênção de Deus. Depois, eu, não satisfeita, continuei buscando. Em 2004, eu me aventurei a trabalhar nos cruzeiros, né? Cruzeiro marítimo é uma realidade muito distante, né? Lá no Rio Grande do Sul, só tem navios lá no porto de Porto Alegre, né? Só chegam navios de carga. E eu nem lembrava que existia navio de cruzeiro. Então, quando chegou essa oportunidade, já é mais um momento que tu para e pensa assim, nossa, como tem coisa no mundo que a gente nem lembra, nem existe, né? Tipo, o navio de cruzeiro era o Titanic no filme, né? Não era uma realidade para mim. Então, nem para mim, nem para ninguém que estava na minha volta. Foi um momento, assim, tão incrível, quando as pessoas começaram a perguntar, tu vai trabalhar num navio? Mas como assim? Onde é que tu dorme? Aquelas perguntas que depois a gente fica ouvindo lá de dentro e pensando assim, mas como assim onde eu durmo, né? E onde tu come? Pois é, eu como dentro do navio. O navio é uma cidade. E até a gente chegar lá e entender
o poder daquele meio de transporte assim tão, digamos assim, irrelevante, né? Pelo menos para mim não tinha presença nenhuma na minha vida. E eu pude ficar lá por 2 anos e meio, tive uma experiência incrível e conquistei através do meu jeito de ser, que hoje eu falo assim, né? Conquistei um lugar lá dentro muito importante, de muita relevância, que foi trabalhar junto ao comandante, que é a autoridade máxima, né, do navio. E lá é muito interessante a gente viver tudo aquilo, porque a gente vê uma outra realidade, né? Eu já cheguei lá com uma realidade, né? Trabalhar num navio de cruzeiros, era garçonete. E por brigar muito e ser muito questionador, eu chamei a atenção de um deles, que me convidou para ser a sua secretária, né? A sua personal assistant. E foi incrível, foi maravilhoso. Eu descobri uma outra visão, né, dessa experiência. Fiquei por 2 anos e meio e não satisfeita, eu desembarquei do navio, agora faz 15 anos isso, dia 19 de maio fez 15 anos, e eu fui para Irlanda, né, fui buscar, eu queria morar em território, né, em terra firme, mas eu não queria voltar para o Brasil ainda, eu sentia que eu queria mais, né, daquela vida assim, de uma certa forma incerta e também exploradora. E aí, conversando com o capitão, né, ele era inglês e logo depois embarcou um irlandês. E foi ele que me disse, vai para Irlanda, é muito melhor do que a Inglaterra. Eu estava querendo ir para Inglaterra. Ele falou, tu vai te dar muito bem na Irlanda, né? O povo lá é diferente. E aí o capitão inglês falava assim, diferente o quê? Daí eles ficavam tipo meio que discutindo de forma amigável ali, né? Deixa ela ir para Inglaterra. E ele falava assim, não, vai para Irlanda que tu vai ser mais feliz lá e tal. E de alguma forma, acho que a minha alma se conectou com aquele irlandês e eu fui para Irlanda. E, gente, foi assim um divisor de águas ali, porque eu me conectei muito realmente com aquele povo e, enfim, vivi outras experiências. Fui determinada a trabalhar numa agência de turismo, porque era um sonho, né? Porque a gente, antes de entrar nesse mundo do turismo, a gente acha que é uma coisa, depois a gente chega lá é outra, né? Então, eu não sabia que trabalhar numa agência era trabalhar, eu achava que era viajar. Eu não sei, não sei aonde, né? Nos meus devaneios eu pensava assim, trabalhar numa agência é legal, porque eu vou viajar. Não vou viajar, gente, eu vou vender viagem, né? Depois que caiu a ficha. Mas tá bom, foi incrível. Eu, com 15 dias morando na Irlanda, eu já tinha meu emprego, já tinha um apartamento e tava feliz da vida. Né? Só que aí, claro, depois de um tempo, meu visto não foi renovado, porque eu não ia na aula, eu já falava inglês, eu não ia na escola. Então, obviamente, né, eu tinha que ter uma punição por isso. E aí, eu não consegui renovar meu visto de estudante. E, na época, eu também não consegui um visto de trabalho, porque dentro desse mercado não precisava ser brasileiro, né, para exercer aquela função. Podia ser qualquer pessoa. Então, ok, Ana. Mas, nessa fase, a minha força interna era tanta, eu queria tanto voltar para o Brasil de uma forma melhor, vamos dizer assim, ou talvez assim, eu não queria aceitar que eu tinha que voltar porque eu não tinha visto. E aí aquilo dentro de mim era assim, nossa, não é possível, gente, eu preciso ter uma segunda chance, alguém vai ter que me ajudar, né? Aquilo dentro de mim. E eis que eu conheci num evento da agência, eu ainda estava trabalhando para a agência, né? Num evento eu conheci um operador, eu fui num evento, né, que os fornecedores da agência de turismo, até aqui no Brasil, em todo lugar é assim, convidam as agências, né, os agentes para um evento, enfim, comercial e também de networking, né, e de relacionamento para divulgar seus novos serviços, trabalhos e tal. E na época era uma operadora que tinha um portal online, imagina, em 2008, era um arrojo, né, venda online de viagens, né? O pacote completo, aéreo com hotel e tal, aquilo era realmente inovador. E a operadora convidou e eu fui representando a agência e conheci o dono da empresa, né, o CEO. Conheci por quê? Porque o pai dele tinha morado no Brasil e ele também tinha morado no Brasil por 2 anos. Falava português e ele achou o máximo ter uma brasileira para falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tá bom. Era só o que ele dizia, eu acho que tudo bem. Mas enfim, ele gostou de mim por algum motivo e me pediu meu currículo
porque ele queria abrir mercado no Brasil. Ele já tinha nos Emirados Árabes, já tinha na Europa, em alguns outros países, na França com mais força, e ele queria trazer para o mercado nacional. E aí eu fui contratada por ele, e foi uma época muito difícil, porque no mesmo momento que ele me contratou, ele se arrependeu. Não se arrependeu de me contratar, mas ele viu que não era ainda o momento de trazer para o Brasil, em função dos investimentos que precisariam ser feitos, né? E na época estava entrando aquela crise que começou na Europa, né, que a gente veio a sentir aqui no Brasil um pouco depois, que foi em 2008. E muitas empresas quebraram. Mas enfim, 2009, início de 2009, eu acho. Mas enfim, ele me mandou para cá, eu fiz toda uma pesquisa e realmente no Brasil não tinha nada. A CVC era a primeira empresa que estava começando a buscar esse tipo de tecnologia dentro da sua equipe, da sua força de trabalho, né? E aí foi isso, eu fui, comecei a desbravar e visitar empresas e tal, até que eu fui... até que a empresa decidiu que não ia mais continuar com os investimentos no Brasil. E nessa época eu tive que parar. E aí realmente voltar para casa dos meus pais para retomar minha vida. Eu tive alguns convites para ficar em São Paulo na época, mas eu não quis. Eu senti que eu precisava parar e retomar minha vida, né? E isso eu vejo que acontece muito ainda com as pessoas, da gente começar a nossa vida de uma forma tão aérea, né? Vai pegando as oportunidades sem pensar, ou sem determinar alguma coisa, sem ter um objetivo. Isso é comum, ainda mais os jovens, né? E eu era uma delas. Eu não tinha um sonho de ser médica, nem de ser dentista, nem de ser veterinária, nem de ser advogada. Eu ia vivendo, e as coisas iam acontecendo, e eu ia aceitando, e eu ia encarando os objetivos, mas eu não tinha um objetivo final, e eu estava criando o meu trajeto, né? E isso, de uma certa forma, é bem frustrante, né? Pelo menos naquele momento da minha vida foi frustrante, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha muita capacidade, eu era bilíngue, eu tinha bastante experiência, mas eu não tinha um objetivo, né? Eu sou formada em administração. Nessa época, eu decidi terminar a faculdade, porque eu larguei a faculdade quando eu fui para o navio, né? Resolvi retomar, pelo menos para dizer assim, bom, pelo menos eu terminei minha faculdade, né? Fora não dá para ir, eu já tinha cursado mais da metade. E ali eu fiquei um tempo entre... Trabalhava em eventos, fazia, né, várias traduções, enfim. Comecei a trabalhar de forma assim, não, como eu dizia na época, eu não quero nada fixo, porque eu não quero me fixar em nada agora, eu quero sentir um pouco, eu quero ver. Mas não fiquei parada, fui buscando, sempre fui uma buscadora. E aí, o turismo, aí eu decidi voltar para Irlanda, estudei várias coisas que eu gostava. Eu falei, eu vou estudar, eu vou tentar entender sobre coisas que são interessantes para mim. E nisso foi maquiagem, nisso foi moda, e ali eu tive uma percepção. Eu quero trabalhar em algo que dependa só de mim, que a força do trabalho esteja em mim e que eu não dependa de outros, porque foi muito frustrante para mim o mercado de turismo, né? Foi o que aconteceu agora na pandemia, a mesma coisa, quebrar praticamente, porque depende, né, de várias outras coisas, mas no sentido assim, a gente como profissional, né, depende de toda a rede, né, que abastece o turismo, né? O aéreo, tipo agora a passagem aérea tá caríssima, e isso impacta de alguma forma também, né, no turismo, na realidade das pessoas. Então eu sentia que eu queria alguma coisa que eu não dependesse tanto de uma rede imensa, né? Eu queria alguma coisa que eu fosse a força maior. E dessa maneira eu poderia me virar nos diferentes cenários, né? E aí foi que, de alguma forma, eu comecei a me moldar para o que eu faço hoje. Mas ainda assim continuei morando em Gramado, trabalhando e tal, não sei o quê. Aí casei, que esse sim era o meu objetivo, né? Eu não tinha objetivo profissional, mas de vida eu tinha o objetivo de casar e ter filhos. Aí casei e tenho 2 filhos, de 5 e de 2 anos. E depois que o meu primeiro filho nasceu, eu como mulher, vocês, né, homens aí, não sei se vocês conseguiriam sentir isso, né, em algum momento, mas as mulheres, nós temos um instinto ali que bate
E eu digo assim, depois que a gente é mãe, que a gente gera uma vida, abre-se um canal no céu, né? Abre-se um canal de comunicação, porque muitas mulheres mudam a sua vida depois que se tornam mães. Às vezes elas não mudam imediatamente, mas em algum momento elas vão mudar, né? E isso aconteceu comigo, de uma forma bem forte. E ali eu comecei a me preparar para trabalhar com desenvolvimento de pessoas, depois de ter passado por um processo de autodesenvolvimento bem profundo, né? Crise de ansiedade, hospital, remédio, antidepressivo. Como assim? Nossa, tu é tão pra frente, né? Tu é tão determinada, tu vai atrás. Pois é, mas aí que tá. Quando tu vai atrás de um saco vazio, né? Tu vai pegar o quê? Um saco vazio. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu entendi que eu tava andando sem rumo. E uma hora aquele sem rumo ia bater. E bateu. Bateu muito forte depois que o meu primeiro filho nasceu. E ali começou a minha busca. Hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal, né? Trabalho com terapia integrativa sistêmica, né? No sentido de olhar para o ser humano de uma forma inteira e não fragmentada, né? O ser humano não tem uma dor no braço. Ele tem algum problema que está representado naquela dor no braço. E, claro, tirando algumas, né, exceções, a gente é muito reflexo daquilo que a gente pensa e sente, mas a gente não sabe disso, né? Até que as coisas começam a acontecer, a gente começa a estudar, começa a entender e a vida começa a se transformar. Então esse é um resumo aí bem longo da minha vida e onde eu cheguei. Bacana isso, Aninha, é uma experiência fantástica. Eu ia te perguntar, né, mas parece que você já colocou isso dentro do que você falou, né? Se aquela adolescente de 16 anos, quando seu pai botou dentro do avião e foi para os Estados Unidos estudar inglês, se ela imaginava o que seria a Ana hoje. Mas eu quero, se você quiser falar sobre isso, pode, mas eu queria te perguntar assim, a Ana de hoje, se você encontrasse com a Ana dos 16 anos, o que você falaria para ela? Nossa, que pergunta incrível. Nunca, né? Porque a Ana de 16 anos, ela tinha uma imagem, né? Eu tinha uma imagem, uma autoimagem minha, que era uma pessoa ocupada. É muito engraçado, né? A minha autoimagem era isso, era uma pessoa ocupada. Talvez porque eu sempre tive muita fome, né? De conhecer, Hoje eu entendo isso, né? Hoje eu sei qual foi o meu... eu estudo personalidades, né? Formas... Como que é a nossa personalidade? Como a nossa personalidade é formada, né? E hoje eu entendo de onde vinha aquela fome, né? É uma fome por conhecimento, fome por comida, fome por pessoas, fome por absolutamente tudo, né? É uma curiosidade muito alta, num nível que chega até a atrapalhar. Então hoje eu diria para essa pessoa, calma, respira, tenta entender o que está acontecendo e aí tu toma uma decisão, né? Porque na época eu era o que vinha, aceitava e pronto, não tinha muito pensamento, a menos que de alguma forma meu sexto sentido me dissesse aí eu parava, mas se não, eu ia. Aninha, que legal, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar engrandecendo esse podcast aqui, pela história de vida fantástica, né? E você falou umas coisas bem legais, você foi levando a vida profissional de acordo com as oportunidades que apareciam. E a gente vê muito jovem fazendo isso hoje, né? E eles vão buscando sempre o sucesso, mas nunca trilhando o caminho. Exatamente. E aí você falou que quando nasceu seu primeiro filho, a sua vida mudou, a sua mentalidade mudou. Você acha que você amadureceu profissionalmente também ou só pessoalmente quando o filho nasceu? Profissionalmente, com certeza, porque aí tu começa a realmente dedicar um tempo, né, da tua vida para entender, né, o que tu veio fazer aqui, porque a gente nasce, né, com certas características, com um certo olhar, com uma certa força interna que já vem, vamos dizer assim, já vem na embalagem, já vem dentro, né, do pacotinho ali. Então, se a gente começa a trilhar nosso caminho de acordo com aquilo que a gente realmente veio ser, né, as coisas tendem a fluir melhor. Então, naquele momento, eu comecei a entender, óbvio que eu honro tudo que eu fiz, nada foi jogado fora e nem será, mas eu
sem dúvida nenhuma, desenvolvi muito profissionalmente também, porque eu consegui ter esse olhar, né? E também porque, assim, depois que nasceu eu comecei esse processo depois que nasceu o primeiro filho, mas até nascer o segundo filho, não tinha mudado muita coisa. Eu fui empreender quando eu saí do Rio Grande do Sul, vim morar em São Paulo, eu empreendi, abri uma empresa de turismo, né? E trabalhei com isso até o meu segundo filho nascer. E foi depois que o segundo nasceu é que eu tomei a decisão de realmente radicalizar e mudar de carreira. Pô, Ana, que bacana tudo isso que você falou. Primeiramente, obrigado aí por você ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme tê-la conosco. De tudo que você falou, um ponto me chamou muita atenção, né? O fato de você ser desde nova, né, uma pessoa muito inquieta, não se conformar com o normal ou com aquilo que nós consideramos como padrão. E culturalmente, né, o brasileiro ele é preparado para seguir um padrão. Né? Se a gente pensar, vou falar aqui da minha geração, da do Roger principalmente, né? A nossa, que a gente foi criado pensando em, você tem que se preparar para conseguir um bom emprego, para constituir família, deixar a família bem e depois seguir seu caminho, se é que me entende, né? E você fugiu totalmente disso. E uma das coisas que eu percebi que você defende é que das pessoas serem protagonistas da sua própria história. Exatamente. Você acha que está faltando muito ainda das pessoas assumirem esse protagonismo e não deixar na mão de outras pessoas ou de empresas o seu futuro, a sua carreira? Nossa, muito, André. Brilhante reflexão aí. Olha que engraçado, né? O meu pai, ele é super empreendedor, sempre foi, né? E ele, na época, eu sou a filha mais velha, e ele falava para mim que eu tinha que fazer concurso. E olha só, e eu meio rebelde, eu acho, eu dizia pra ele assim, concurso? Eu? Mas tá louco? Tu acha? E como é que eu vou mudar as coisas? Eles não vão deixar fazer nada. Então, assim, na minha cabeça não entrava a menor possibilidade de fazer concurso. Aí eu fiz uma vez do Banco do Brasil pra ele, né, vou fazer. Porque a gente nasce, né, com uma certa dívida com os nossos pais. Porque eles nos deram a vida. Inconscientemente, a gente cresce, se desenvolve querendo agradar os pais. A gente não sabe disso, mas é verdade, né? Enfim, tudo que eu estudo é comprovado isso. A gente cresce querendo agradar, mesmo de forma inconsciente. Então, eu fui lá, fiz o tal do concurso. Mas, obviamente, que eu fiz só por dizer, eu vou lá fazer, né? Para ele ver que eu não vou passar, porque eu não vou passar. E nem quero passar. Então, eu fui e deu, tchau. E essa questão, né, do padrão vem muito também, e não é no Brasil, né, é no mundo inteiro. É uma questão que a gente não enxerga a realidade, né? Até a gente se desenvolver enquanto seres humanos, a gente vive um paralelo, sabe, que eu digo assim, entre o robô e o ser humano. A gente é difícil tu entrar na linha do ser humano e sair da linha do robô. Até que tu comece a se desenvolver, até que tu comece o teu trabalho de autodesenvolvimento, né? E isso tu faz com várias técnicas que existem hoje no mercado, né? Mas com o objetivo, sim, de buscar esse protagonismo, né? Porque tu não tem como entregar uma coisa boa, tu não tem como ser um médico de excelência, um ator de excelência, qualquer pessoa que faça a mudança, que signifique algo na vida das pessoas, se tu não estiver sendo tu mesmo. Se tu não, né, tu não tem como entregar uma coisa que tu não é impossível. E as pessoas só percebem isso, às vezes, batendo com a cabeça ao longo da vida, tentando fazer coisas ao longo da vida, as quais elas não nasceram para aquilo. Então, assim, como que eu vou me tornar um médico, porque meu pai quer que eu seja um médico, se eu tenho uma mentalidade de artista, por exemplo, ou de analista, ou eu sou tão questionador, como é que eu vou trabalhar ali com uma cirurgia? Bom, tudo bem, talvez esse questionamento te leve a descobertas científicas incríveis, mas aí tu vai ter que ter aceitado todo esse universo, né, como médico e te moldar, talvez, para pesquisa científica, né, adequando as tuas características naturais. Então, eu digo assim que esses padrões, de uma certa forma conservadores, eles vêm, né, de uma visão de mundo dos nossos pais, né, como tu fala, eu não sou tão mais nova assim que tu não, viu, André? Então, é só aparência, viu? Mas assim,
é natural, né? Eu acho assim, a gente vem numa expansão de consciência acelerada agora nos últimos anos, né? Mas tu imagina um pai e uma mãe que vieram de uma cultura de guerra, né? De uma cultura ali de rupturas, de brigas. Tu imagina o golpe militar hoje em dia, né? É óbvio que não tem como, né? Isso só foi possível lá pelo nível de consciência que as pessoas tinham, né? Que acesso à informação que as pessoas tinham, né? Zero. Então, o que elas viam é o que elas estavam vendo ali na frente delas. Elas não tinham onde buscar muita coisa. Eram os livros que traziam. E aí tudo dependia do teu feeling de ler um livro e interpretar, né? Porque se tu ler a Bíblia, por exemplo, tu vai entender muita coisa ali, sem nada a ver com religião, né? Mas muita coisa, muitos, vamos dizer assim, valores e muitas coisas nessa direção, né? De tu buscar quem realmente tu é. Então, mas dependia se tu lia a Bíblia com aquele olhar ou se tu estava seguindo o que o padre estava te dizendo, ou o pastor estava te dizendo, que daí é uma visão dele também. Então, assim, eu acho que a gente está rompendo com esses padrões hoje em função de todo o acesso à informação que a gente tem, né? E saber que a vida é de acordo com o que tu absorve dela. Então, o que eles absorveram é o que eles tentaram nos passar, né? Não, bacana isso que você falou, principalmente da questão de que a gente tem uma dívida com os nossos pais, né? Mesmo que inconsciente. E eu fiquei aqui refletindo enquanto você falava. Eu penso que essa dívida ela é inclusive em dobro. Por que eu falo isso? Porque além da gente querer retribuir o que os nossos pais nos deram, quando nós temos filhos, nós queremos dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Então nós nos cobramos duas vezes. E aí eu entendo que vem um grande desafio de nós que desenvolvemos pessoas, né? Que é como pegar essa nova geração, que são as gerações dos nossos filhos, e fazer com que essas pessoas assumam esse protagonismo, mesmo elas tendo a vida, entre aspas, mais fácil que a nossa, né? Então fazer com que essas pessoas, por terem assim um conforto maior ou terem tido as coisas, como eu falei, entre aspas, mais fácil, elas consigam realmente assumir protagonismo e ter atitude ter autonomia de conseguir trilhar sua carreira sem que as coisas venham para elas. O que você acha? Então, esses dias eu estava lendo uma matéria, eu até mostrei pro meu marido, né? O grande lance, eu acho que André, a gente ter uma visão mais para os nossos filhos, né? E as pessoas que estão à nossa volta, mais humanitária, mais humanista, né? No sentido, assim, de não tratar as pessoas como máquinas e sim como pessoas. Porque nós temos uma alma aqui dentro, né? Esse corpo aqui, ele é só uma representação, vamos dizer assim, sólida do nosso espírito. A gente precisa desse corpo aqui para viver. Então, quando a gente se torna um pouco mais sensível, né? No sentido de tentar enxergar o que tem por trás aqui desse cabelo, dessa barba, desse óculos, e pegar a parte humana da criança, da pessoa, do adolescente e desenvolver aquilo, ou pelo menos incentivar. É daquela coisa que tu não pode ajudar, não atrapalha. Porque o que muitos pais fazem, né? É o pai carpinteiro e o pai jardineiro, tá? O pai carpinteiro, ele vai esculpir aquela criança. Então, se a criança é questionadora, ele vai mandar a criança calar a boca. Ele está esculpindo de acordo com os padrões dele, né? Se a criança é curiosa, ele vai dizer, sai daí, tu não pode olhar, tu não pode abrir a gaveta, tu não pode... Claro que tu vai educar e tu não vai fazer a criança ser, né? Mas assim, tu já tá percebendo que ela é curiosa, tu tem que estimular a curiosidade da criança. Esse é o pai jardineiro. Ele tá plantando uma semente. Se tu percebe que a criança é isolada, ela é mais analítica, ela é mais pensativa, dá uns jogos de quebra-cabeça para ela. Estimula aquele potencial intelectual, analítico, estimula a leitura. Então, a questão é a gente entender com quem a gente está lidando, a gente prestar atenção nos nossos filhos. Eu, no caso, tenho 2 filhos, né? E eles nasceram dentro do mesmo lar, com o mesmo casal, com o mesmo, né? Mas eles são completamente diferentes. Então, eu falo pro Nando, o Theo, que é o mais velho, ele é mais assim, empático, ele é mais, como eu digo assim, ele é solícito, ele é uma criança que tu pede, ele já te ajuda, ele te ouve, ele é carinhoso. O José Pedro, ele é uma patrola. O que essa patrola representa, né? Uma determinação, uma criança que vem assim, eu não quero saber o que tu pensa, eu vou fazer do mesmo jeito. Então ele desafia, então a gente vai ajudando, né?
Não posso tirar essa força da criança, eu só tenho que direcionar para ele não virar um louco, né? Mas da mesma forma o Theo, eu tenho que direcionar para ele não virar aqueles tapete que a pessoa passa por cima, porque ele tem essa... Então, tudo bem, eu me trabalho, eu desenvolvo, trabalho com isso, talvez o meu olhar seja um pouquinho mais refinado com relação a isso, mas o meu convite é que as pessoas também desenvolvam esse olhar. Tu tá criando seres humanos, tu não tá criando robôs. Simples assim. Nossa, perfeito isso que você falou, Ana. Perfeito. E eu concordo, assim, 100%. Eu trabalho bastante com liderança, né? E eu vejo que os pais são líderes. E eles deveriam querer que os filhos crescessem e se desenvolvessem da melhor forma, como você falou do jardineiro, né? É regar, é colocar o adubo necessário para que a criança cresça um cidadão de bem, um cidadão com valores corretos, enfim. E a gente vê nas organizações pessoas que, como pais, eles querem isso dos filhos também. Mas como líderes, eles querem que a galera cale a boca e obedeça. Isso está muito errado, porque daí eles começam a coibir atitudes corretas, atitudes proativas e empreendedoras dentro da organização. Então, como que a gente pode trazer essas pessoas para o mundo real, para que elas parem de se enxergar somente como profissionais e se enxerguem, sim, como seres humanos que criam e desenvolvem outros seres humanos, mesmo que adultos? Perfeito. Eu trabalho com uma frase que eu digo: a minha alma vê a sua alma. Porque eu trabalho com esse desenvolvimento, porque assim, quem me conhece, inclusive eu estou até fazendo um trabalho agora com uma pessoa que vai me ajudar na minha comunicação digital, porque a minha comunicação fora do digital é diferente, eu não consigo comunicar no digital. Justamente essa visão aí, Cristiano, que é a gente entender, sair desse, romper essa barreira, sabe, entre máquinas e seres humanos. A máquina, ela é uma ferramenta que nos ajuda muito no nosso trabalho. Mas a gente não pode comparar um ser humano com um computador. Ele nunca vai entregar o mesmo resultado. Graças a Deus, né? E vice-versa. Então, assim, enquanto a gente continuar tratando pessoas como máquinas, nunca as coisas vão se resolver. Nunca. Porque não existe uma foca virar uma girafa. E nem o contrário. É tão ridículo quanto isso. Desculpa, é tão simples quanto isso, sabe? Não existe como. Então, para de querer fazer as pessoas serem máquinas, porque elas jamais serão. Elas têm dores, elas têm emoções, né? Inclusive, eu encontrei uma moça esses dias que tem um instituto incrível, vou sugerir aqui que vocês conversem com ela, tá? Que é o Happiness, que ela tá levando o desenvolvimento emocional para as escolas. Porque a gente não aprende que raiva é normal, que amor é normal, que, tipo... administrar as nossas emoções é normal e a gente precisa aprender a administrar nossas emoções, porque senão é isso que acontece, né? Daí tu vai para uma empresa e acontece toda aquela questão do padrão, né? Olha que legal tu entrar como trainee dentro de uma organização multinacional, né? Que maravilha tu ir trabalhando, daí tu trabalha e vira gerente, aí depois tu vira executivo de não sei o quê. Que espetáculo, aí tu tem filho, tu não vê o filho crescer, tu nunca conseguiu trocar a fralda da criança, porque tu chega em casa tarde, aí tu vai ter que fazer MBA, daí tu vai ter que fazer doutorado não sei das quantas, aí tu vai buscando, quando na verdade tá tão perto de ti o que tu tá procurando. E eu acho que a gente vai acabar, essa luta, né, essa guerra interna vai acabar. Quer dizer, vai acabar não, vai diminuir, porque as pessoas acho que hoje estão se dando conta que não adianta. Quantas pessoas a gente ouve falar que saíram do mundo executivo e foram morar no meio do mato plantando verdura orgânica. Mas às vezes não é nem, tipo, eu nasci para trabalhar na roça, não é isso, é porque, tipo assim, eu preciso me resgatar, e eu vou me resgatar onde? Com a natureza, porque eu tô perdido. Por quê? Porque foi tratado como máquina e se tratou como máquina a vida inteira. Então, a minha busca, o meu trabalho é justamente desenvolver líderes da própria história, né? Independente se eles estão numa empresa ou não. Isso é bacana o que você falou, Aninha, porque nós demos um treinamento ano passado para uma empresa e a gente comentava isso, né? Que a pessoa fazia a primeira faculdade que os pais queriam, só para, né, satisfazer o desejo, a vontade, depois terminavam essa faculdade, não trabalhavam na área e aí sim buscavam fazer aquilo que gostavam.
Então tem essa dívida realmente com os pais de querer fazer algo que satisfaça eles, que deixe eles orgulhosos de terem criado bem os filhos, né? E aí o contraponto disso é que eu dei aula num projeto social durante mais de 2 anos, onde ali a maioria dos alunos, né, com vulnerabilidade, não tinham os pais, ou não tinham pai, não tinha mãe, então eles não tinham referências do que serem no futuro. E aí o objetivo meu, dentro desse treinamento deles, esse curso, era que eles criassem, mostrar para eles as oportunidades, as possibilidades que eles tinham de vida, de crescimento, e pudessem cada um encontrar o seu melhor caminho para ser a sua melhor versão. A Ana de hoje, né, é totalmente diferente daquela Ana jovem, que era inquieta, desbravadora. Como que é para você hoje ser uma pessoa mais centrada e poder observar a característica de cada um dentro de um tratamento, dentro de uma constelação familiar? Como que a Ana hoje age em relação a esses desafios? Então, a Ana de hoje é mais do que nunca aquela de ontem. Isso que é muito louco. Porque aquela lá não enxergava muito risco, né? Ela tinha curiosidade. Então, eu hoje estou mais parecida com aquela, com a única diferença do amadurecimento, né? De saber filtrar um pouquinho mais as coisas. Então, nesse sentido, eu vejo, claro, uma maturidade que com a idade também vem, né? Mas eu acho que, assim, quanto mais a gente buscar entender do ser humano e isso dentro da gente mesmo, mais próximo a gente vai ficar de um ser humano melhor, né? Para nós e para os outros. Então, eu não vejo diferença entre essas duas pessoas, né? Eu vejo sim uma pessoa um pouco mais desenvolvida que teve um gap no meio ali de cegueira, como eu digo, teve um gap ali, né? E precisou desse gap, né? Porque se tu não entra num buraco, às vezes é difícil tu ver aquela luz e caminhar, né, em direção a ela. Então, eu vejo que tudo faz parte de um processo, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu timing, cada um tem o seu despertar, né? Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde as pessoas acabam se permitindo essa busca, né? Ana, agora há pouco nós falamos sobre a questão de seguir padrão, né, que é uma cultura do nosso país, inclusive. E a gente tem percebido que algumas empresas, elas estão, na minha opinião, corretamente, mudando a forma de avaliação de desempenho. Como é que era a avaliação de desempenho? Seguia um padrão que a empresa tinha e eu avaliava com nota se as pessoas atingiam aquilo que a empresa esperava ou não. E algumas empresas estão mudando da seguinte forma: eu vou avaliar baseado naquilo que cada um pode entregar, não baseado no padrão que eu espero, mas no padrão ou no potencial que cada um pode entregar. Então, as pessoas vão ser medidas de acordo com a sua própria régua, não com uma régua que a empresa estabelece, porque as pessoas não são iguais. E as pessoas, elas agem, elas produzem diferentemente de acordo com a forma como elas são expostas, a forma como elas são exigidas, ou a forma como elas são confortavelmente colocadas para desenvolver. Então, quer dizer, ainda tem esperança. Então a gente entende que as pessoas, elas precisam ser lapidadas. E quando você fala assim, fala do protagonismo, ou a gente fala da melhor versão, às vezes as pessoas têm um potencial que nem elas mesmas sabem. Nós que trabalhamos com desenvolvimento, às vezes a gente enxerga um potencial nas pessoas que elas nem acreditam que elas têm. E eu entendo que o grande desafio das empresas é realmente lapidar essas pedras brutas, não é isso? Total, 100%. Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui sobre isso que tu está falando, André. Olha que interessante, né? A Disney, por exemplo, tá? Vocês trabalham com isso também, né? Eu visitei a Disney com 15 anos. Agora, tu trazendo, assim, a Disney para dentro das empresas, né? Olha que interessante. Quando na nossa vida, que a gente é mais autêntico? Na nossa infância, né? É quando a gente é mais autêntico, é quando a gente ali tá cru, bruto. Tudo bem que tem a selvageria também, né? O lado selvagem, mas é quando a gente é mais autêntico. A Disney movimenta a nossa criança interior. Então, mesmo as pessoas que estão lá, elas são treinadas, mas elas estão vivendo a sua criança interior.
num corpo de adulto onde já tem um nível de maturidade um pouco mais lapidado. Então, eles acabam, eles percebendo isso, eles fazem com que aquele conjunto de pessoas trabalhe de uma forma incrível, encantando os visitantes. Mas talvez eles nem trabalhem lapidando diamantes, apenas respeitando a humanidade de cada um e trazendo justamente a criança interior de cada um, né? Mexendo com aquela emoção, né? Então, dentro das empresas, eu não vejo isso de uma forma tão diferente, né? Eu vejo que quando tu começa a desenvolver uma equipe ali, a equipe de desenvolvimento humano dentro das empresas começar a respeitar a sua humanidade, ela vai também conseguir enxergar a humanidade do outro. Porque é como eu digo para os meus clientes, né? A gente tem muita questão, assim, com relação a pai e mãe. Quem não tem um trauma, né? Quem não tem uma dor. Mas, gente, a gente precisa lembrar que o pai e a mãe, eu digo assim, eles são a espaçonave que nos trouxeram na Terra. Tipo assim, pensa um disco voador. Eles são um disco voador, eles soltaram uma cápsula, que somos nós. E nós também somos discos voadores hoje, né? Eu quero dizer assim, eles são tão humanos quanto a gente. Por que a gente se considera tão melhor que eles? E é da mesma forma, tu tá lá trabalhando com a tua equipe. Por que tu te considera melhor que eles, se tu é exatamente igual a eles? Tu só conseguiu talvez chegar aqui um pouco antes, tu é líder hoje, porque tu tá trabalhando há mais tempo nisso, e essa pessoa, é só essa diferença, mais nenhuma. Inclusive tem muito subordinado teu que é melhor que tu, então é isso que eu fico pensando assim, sabe? Qual é a dificuldade de enxergar que nós somos todos iguais? Apenas cada um com algumas habilidades, né? Então, eu vejo que quanto antes as pessoas conseguirem enxergar o ser humano dentro do outro ser humano, muita coisa vai mudar. Nossa, Aninha, você entrou num ponto aí que eu acho que a gente precisaria de mais uns 3 programas para a gente poder desenvolver, porque realmente é isso que a gente enxerga, é o que a gente percebe, não só nos treinamentos que a gente faz, mas numa sessão de coach, de mentoria, e só que você mostrou hoje pra gente que essa análise mais interna, mais profunda, mais tranquila, né, de um ser humano é muitíssimo importante para a gente tirar realmente o melhor de cada um. Só que infelizmente o tempo não permite, mas era uma conversa aqui que acho que ia durar horas e horas. Aninha, a gente agradece a tua participação e antes de encerrarmos, né, eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, o que você quiser deixar de mensagem para quem está ouvindo, e também divulgasse todos os seus contatos. Quem quiser conhecer mais da Ana, conhecer mais sobre as terapias, como é que entra em contato com você, para explicar tudo que você possa fazer pelas pessoas. Roger, obrigada mesmo pelo convite. Eu acho incrível a gente, né, pessoas como vocês, como nós, que estamos aqui trabalhando a serviço, né, da humanidade. A gente está trabalhando por um mundo melhor, né? Nós somos esses voluntários de Deus que eu digo, né? Trabalhando aí para um mundo melhor. Então, eu agradeço muito essa iniciativa de vocês de estarem levando para o maior número de pessoas aí esse tipo de reflexão. E quem quiser se conhecer melhor, né? Meu trabalho, ele é bem dedicado ao autoconhecimento, porque a partir do autoconhecimento, tu amplia a tua visão de mundo também, inevitavelmente. Então, quem tiver interesse em se descobrir, o meu Instagram é @anatabishuri, @anatabishuri, tá? O Tabishuri é meu sobrenome, mas quem tiver aí mais facilidade de anotar o telefone, é o DDD 12 de Taubaté, 99100 7623. E o meu e-mail, contato, @anatabishuri.com.br. Tá bom? Então, obrigada para vocês, obrigada pelo convite. Tenha uma ótima semana. A gente que agradece. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço a Ana Marques Tabishuri, Aninha, pela sua participação no podcast Despertando Insights. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam o podcast Despertando Insights no Instagram e no Facebook. E o Despertar da Excelência no nosso canal do YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima.